Capítulo 50. Uma semana em Militian. Parte 1. Na manhã seguinte, fui ao quartel-general do Esquadrão de Busca e Resgate para reportar nossos planos a Paul. O próprio QG era um prédio de 2 andares igual a qualquer outro. Não demorei muito para encontrar meu pai. Ele estava trabalhando duro no que parecia ser uma sala de conferências, discutindo uma coisa ou outra com cerca de uma dúzia de outros homens. Mesmo do lado de fora consegui escutar um trecho da conversa. Parecia que estavam se preparando para algum tipo de grande operação. Pela aparência que Paul tinha naquele outro dia, presumi que ele passava todos seus dias em Militian bebendo ou sofrendo com a ressaca, mas talvez eu tenha apenas o visto em uma hora ruim. Neste momento, o homem era a perfeita imagem de um líder competente e focado. Fiquei realmente impressionado, pelo menos, até que alguém aludiu ao fato de que ele havia faltado a um mês de reuniões graças ao excesso de bebida. Pelo visto, o cara só tinha voltado a se motivar no dia anterior. Isso provavelmente era porque queria me mostrar o seu melhor lado. Em outras palavras, voltou a trabalhar por minha causa. Pela graça da deusa. Garotos adoram se exibir na minha frente. Com um suspiro teatral, decidi esperar até que Paul conseguisse um pouco de tempo livre. Ficar sentado na sala do lado de fora podia ser entediante, então optei por vagar pelo prédio, sem nada de exato para fazer. Após alguns minutos de exploração, encontrei minha irmã mais nova, Norn, brincando. Ela estava em uma sala que parecia servir de berçário, brincando com alguns blocos com um bando de outras crianças de sua idade. "Olá", falei, levantando a mão em saudação quando seus olhos encontraram os meus. Norn se assustou, então fez uma careta e arremessou o bloco de madeira que estava em sua mão, mas conseguiu pegar. "Saia daqui." Essa não me parecia a mais amigável das maneiras de se dizer olá. Será que fiz algo para deixá-la chateada comigo? A única coisa em que consegui pensar foi na surra que dei em Paul bem na frente dela. Provavelmente tinha algo a ver com aquilo. O pai e eu nos reconciliamos, Norn, protestei gentilmente. "Seu mentiroso!" gritou ela em resposta, e saiu correndo com toda a velocidade que suas perninhas poderiam permitir. Pelo visto, agora eu era odiado pela minha irmãzinha. Isso foi um pouco deprimente. Eu não queria que ela ficasse incomodada com a minha presença, então voltei para a coisa mais próxima de uma sala de espera que existia no prédio. Quando me sentei em um canto, várias cabeças se viraram em minha direção. Reconheci pelo menos alguns dos caras que vi sequestrando sua irmã no outro dia. Comecei a sentir que talvez não fosse muito popular pelo QG. Mas antes que realmente tivesse tempo para me banhar naquela estranheza, uma mulher familiar entrou no cômodo e todos os olhos se voltaram para ela. Era a senhorita da armadura de biquíni, de volta aos seus velhos hábitos, agora seminua. Ela me viu e imediatamente se aproximou. "Bom dia", falei. "Bom dia", respondeu ela com um sorriso e um ligeiro inclinar com sua cabeça. "Está precisando de alguma coisa hoje?" "Sim. Vim aqui para ver meu pai." Qual que era o nome desta moça mesmo? Parecia até que Paul não tinha me falado. "Ah, perdão. Eu não me apresentei, não é? Meu nome é Rubeus Greyrat, senhorita." Ficando de pé, coloquei uma das mãos no peito e fiz uma reverência aristocrática. Meu nome é Vieira", respondeu a moça da armadura de biquíni. Suas mãos estavam tremulando ansiosamente no ar. "Eu sou um membro do esquadrão do Capitão Paul." Ela começou a devolver meu cumprimento, oferecendo-me uma visão verdadeiramente irresistível de seu decote. Esta garota com certeza era um colírio para os olhos. Na verdade, era um colírio para qualquer coisa, sério. Eu tinha acabado de resolver cessar o meu comportamento pervertido, então não queria ficar encarando. Mas não conseguia desviar o olhar. Todas as minhas boas intenções foram abaixo em face da atração gravitacional exercida por seu peito. Mas que roupa mais injusta! Sinto muito por ter sido tão rude no outro dia. Meu pai é meio mulherengo, por isso acabei tendo a ideia errada. Não. Está tudo bem. Posso entender por que você acha isso, considerando como eu estava vestida.
Vieira enfatizou suas palavras balançando a cabeça vigorosamente. Como resultado, algumas outras partes de seu corpo também balançaram. A armadura de biquíni parecia estar fixada em algum lugar, mas não era o suficiente para impedi-la de balançar diante de movimentos repentinos. Afinal, aquelas coisas eram bem grandes. Opa! Eu estava fazendo isso de novo. Com uma verdadeira demonstração de força de vontade, consegui desviar os olhos. Sabe, senhorita, não sei se é boa ideia andar com essa armadura por aí, já que tem homens por todos os lados. Imagino que algumas pessoas podem acabar achando isso meio chamativo. Será que você não poderia ao menos usar uma capa? Vieira sorriu sem jeito. Sinto muito, mas há uma razão para eu usar isso. Talvez eu estivesse imaginando coisas, mas do nada parecia que tinha um monte de gente olhando para mim. Será que falei em algo que não deveria? Bem, tanto faz. Depois poderia perguntar sobre isso para Paul. Sabe quando meu pai sairá da reunião? Vieira pensativamente inclinou a cabeça para o lado. Bem, atualmente ele está com um mês inteiro de trabalho atrasado. Então imagino que vai ficar ocupado por um bom tempo. Então tá bom. Quando você tiver uma chance, poderia avisá-lo que estou planejando deixar Milishon daqui a 7 dias. Sério? Mas que rápido. Bem, é o cronograma que seguimos até agora. Entendo. Nesse caso, deixe-me buscar Tierra para você. Um momento, por favor. Com isso, Vieira saiu enquanto tagarelava com uma pessoa ou outra. Poucos minutos depois, voltou como uma curandeira de rosto familiar. Quando a garota viu que eu estava olhando para ela, soltou um breve suspiro e deu um passo atrás de Vieira antes de dizer qualquer coisa. A agenda do capitão está lotada no momento, mas ele tem algum tempo livre durante a noite, daqui 4 dias. Então gostaria de marcar um jantar com ele. Não tem problema se ele estiver muito ocupado, sabe? Quando ele fala com você, o capitão sempre parece cheio de vida e energia. No momento ele está muito ocupado, mas espero que mesmo assim vocês se encontrem. A voz de Tierra soou bem composta, mesmo considerando que ela ainda estava se escondendo atrás de Vieira. Essa garota realmente parecia me odiar. Ou talvez sentisse até medo de mim. Isso era meio lamentável, mas tudo bem. Daqui a 4 dias, certo? Então tá bom. Devo me encontrar com ele na pousada. Vou fazer uma reserva para vocês em um restaurante que nosso esquadrão sempre visita. Então vá direto para lá. Tierra começou a calmamente me passar a hora e local exatos. Iríamos comer em um lugar chamado Milhas Indolente no distrito comercial. Só para garantir, perguntei sobre o código de vestimenta, mas parecia não existir nenhum. Bem, isso parecia no mínimo meio estranho. Foi tudo como se eu estivesse agendando uma reunião de negócios com o CEO de alguma grande empresa. Agora Paul tinha até uma secretária cuidado da agenda dele, hein? Ele realmente tinha subido na vida. Você levará alguma companhia? O rosto de Eri surgiu em minha mente, mas no mesmo instante me lembrei dela gritando: "Vou matar aquele idiota estúpido!" Enquanto saía furiosa para tentar assassinar Paul. Não, acho que vou sozinho. Com isso, acertamos todos os detalhes, então me despedi. Bem, uma semana passava voando, então teríamos que usá-la bem. Com isso em mente, fui para a Guilda dos Aventureiros de Milishon. O prédio era grande, assim como já era de se esperar da sede de toda a organização. Tinha 2 andares de altura e ocupava muito mais espaço do que qualquer outra filial da guilda que eu já tinha visto. Claro, eu tinha visto alguns arranha-céus nos velhos tempos, então a visão não era bem de tirar o fôlego. Uma vez lá dentro, comecei a trabalhar reunindo informações. A princípio perguntei sobre a região de Fitoa, mas ninguém parecia saber de nada que Paul já não tivesse me contado. Nesta cidade, pelo menos, o esquadrão de busca e resgate provavelmente era mais bem informado sobre Fitoa do que qualquer outra pessoa. Em seguida, procurei informações sobre os monstros nativos da área de Milishon. Pelo visto, o nível de ameaça deles não era comparável ao das criaturas do continente demônio.
Os mais comuns eram as locustas gigantes, que eram basicamente um tipo de gafanhoto super desenvolvido. O coelho fatia carne, um coelho carnívoro. E a pedronhoca, que não passava de uma minhoca super crescida. A maioria dessas coisas não representava qualquer perigo para ninguém. Também tendiam a ser muito pequenos, pelo menos em comparação com as feras do continente demônio. Naquela terra árida, monstros várias vezes maiores que os humanos eram comuns. Até os coiotes pax, que havíamos caçado até ficarem à beira da extinção, isso é um pouco de exagero, tinham mais de 2 metros. E os lobos ácidos tinham mais de 3. Quanto às grandes tartarugas, um espécime comum podia ter uns 8 metros, e as maiores podiam ter até 20. Os monstros que surgiram durante a estação das chuvas na Grande Floresta também eram quase do tamanho de um homem adulto. Claro, tamanho não é documento, mas a massa corporal e o peso das coisas seriam, por si só, uma arma. Ao todo, os monstros ao redor de Militian eram fracos e insignificantes. Ainda bem. Assim tínhamos uma coisa a menos com que se preocupar. Depois de ouvir o suficiente sobre os monstros, levei algum tempo para pensar em como poderíamos melhorar a opinião dos moradores locais sobre o povo Superd. Infelizmente, parecia que nosso trabalho seria difícil. Por um lado, havia uma facção política proeminente em Militian que defendia a expulsão dos demônios. Os líderes desse grupo eram associados aos Cavaleiros do Templo, uma das ordens militares sagradas da Igreja Milis. Eles declaravam em voz alta que todos os demônios deveriam ser inteiramente banidos do continente Milis. Entretanto, não estavam no poder do continente, pelo menos não no momento. O atual Papa pertencia a uma facção mais poderosa que clamava pela coexistência com os demônios. Como resultado, os Cavaleiros do Templo não podiam tomar medidas ativas para os expulsar. No entanto, se um demônio causasse problemas na cidade, eles correriam ansiosamente para assediar todos os envolvidos. Apesar de sua fraqueza política, muitas vezes se safavam tomando medidas agressivas em nome da justiça ou da ordem pública. Se Ruigerd anunciasse publicamente que era um Superd e começasse a fazer trabalhos ao redor de Militian, os Cavaleiros do Templo com certeza tornariam nossas vidas em existências miseráveis em um instante. Pelo visto, esse povo tinha olhos e ouvidos por toda a cidade. Nesse caso, talvez pudéssemos trabalhar de outro jeito. Com isso em mente, peguei uma tarefa de Ramp B que a guilda tinha acabado de colocar no quadro de avisos. Pelo visto, havia um monstro furioso em algum vilarejo local e que precisava ser exterminado. O lugar era próximo o suficiente para que pudéssemos cuidar de tudo em apenas um dia de viagem. Desta vez, nosso alvo seria um tigre-folha. Era um monstro nativo das regiões ao sul da Grande Floresta, mas por alguma razão ele havia vagado até o lugar para fixar residência nesta área. Tigres-folha tinham peles verdes com manchas marrons. Isso permitia que se misturassem perfeitamente com a vegetação. Por serem difíceis de ver e frequentemente se moverem em pequenos bandos, eram considerados monstros de Ramp B. No entanto, aquele que procurávamos estava sozinho e sua camuflagem seria inútil naqueles campos abertos. Provavelmente representaria uma ameaça inferior a um lobo ácido comum. Eu o classificaria, no máximo, como Rank D. Quando estávamos no continente demônio, eu teria pulado de alegria se encontrasse um trabalho tão fácil no quadro de avisos. Nós três avançamos sem nem pensar. E assim que chegamos, um grande gato verde estava saindo do vilarejo com uma galinha na boca. Ele nos notou e largou seu prêmio para rosnar em nossa direção, mas Eris apenas disse: "Vou cuidar disso", correu até ele e cortou a coisa ao meio. Missão completa. Mas que rápido! As pessoas da aldeia nos ofereceram seus mais sinceros agradecimentos. O tigre tinha recentemente matado muitos rebanhos e atacou vários fazendeiros da região. Normalmente, uma das ordens militares sagradas teria sido enviada para protegê-los. Mas apenas alguns dias atrás, aparentemente houve um grave incidente em que uma criança abençoada foi atacada nas proximidades. Sua escolta, uma unidade de cavaleiros do templo, foi quase totalmente exterminada. Apenas seu capitão havia sobrevivido. O capitão cavaleiro mal conseguiu proteger a criança abençoada.
mas ainda foi dispensado de seu posto como punição pelas graves perdas sofridas. As ordens militares sagradas já estavam nervosas após uma recente série de sequestros de escravos, mesmo antes deste desastre. Essa notícia deixou tanto a Igreja Miles quanto seus cavaleiros em alvoroço. Como resultado, falharam totalmente em fazer qualquer coisa sobre um certo monstro perigoso de Ramp B. Por falta de opções melhores, os aldeões se voltaram para a Guilda dos Aventureiros. Era uma história bem interessante. Mas não era como se isso tivesse muito a ver conosco. Quando reuni todas as informações que consegui, parti para um pequeno experimento. Para ser mais específico, contei aos moradores sobre os Superds. Expliquei que nosso amigo Ruigerd pertencia àquela tribo e que seu povo estava viajando por todo o mundo, fazendo boas ações na tentativa de ganhar a amizade das outras raças. À primeira vista, um Superd pode parecer frio ou até hostil, mas é bastante fácil passar pela casca dura deles. Conseguem ver essa estatueta aqui, pessoal? Basta mostrar uma delas para um Superd e mencionar o nome de Ruigerd. A carranca assustadora deles vai se transformar em um sorriso feliz, e vocês vão virar melhores amigos para o resto da vida em um segundo. Foi um ótimo discurso de vendedor, se é que posso dizer. Ainda assim, o chefe da aldeia parecia menos do que entusiasmado. Eles estavam gratos a Ruigerd, mas isso não era o suficiente para mudar seus pontos de vista sobre os demônios como um todo. E como seguidores da Igreja Miles, não estavam interessados em possuir uma estátua de um demônio. Com isso dito, empurrou a pequena estatueta de volta para minhas mãos. Parecia que o experimento foi um fracasso. Esse provavelmente não era um problema que poderíamos contornar com tanta facilidade. Uma estatueta de uma garota sexy talvez seria mais eficaz. Ah, e se eu fizesse uma versão feminina de Ruigerd? Espera, não. Isso acabaria com todo o propósito da coisa. Eu não fazia ideia que você tinha feito tal coisa, disse Ruigerd, estudando a estatueta com admiração enquanto nós três marchávamos de volta para Milishon. Não é incrível? O Deus é muito bom em fazer essas coisas. Por algum motivo, Eris parecia muito orgulhosa por eu ter recebido a aprovação do homem. Embora esta versão tenha sido rejeitada, minhas obras na verdade já tinham alcançado um bom valor de mercado. Afinal, tinham qualidade suficiente para ganhar a admiração de um certo rei da espada do povo fera e de um príncipe de algum país estrangeiro. Sim, de fato. A essa altura, eu já era praticamente um artesão real. Mas essa posição não é nada boa. Sim, a postura está toda errada. Você teria que se agachar muito mais. Aqueles dois com certeza sabiam como acabar com o ânimo de alguém. 3 dias depois, um dia antes do meu compromisso para jantar com Paul, percebi que não tinha nada para vestir e ir ao restaurante. Não havia um código de vestimenta, e esta era apenas uma reunião de família. Ainda assim, as roupas que comprei no Continente Demônio pareciam um pouco gastas, então saí com Eris para fazer algumas compras. Isso provavelmente se qualificava como um encontro, mas não era um dos mais emocionantes. Eris nunca estava muito motivada para comprar roupas e tendia a pensar que tudo estava bom. Achei que deveria aproveitar a chance para comprar algumas roupas novas para ela também. Desse ponto em diante, estaríamos viajando pelo território da humanidade. E, bem, a primeira impressão é a que fica. Eu queria, no mínimo, que estivéssemos bem vestidos para que as pessoas não nos tratassem com grosseria. Meio que gostaria de pedir conselhos a uma amiga que soubesse algo sobre moda. Mas as únicas pessoas que eu poderia chamar de conhecidos nesta cidade eram aquele sujeito com cara de macaco e Vieira. Eu não tinha ideia de onde Guise estava e não era amigável o suficiente com Vieira para pedir um favor pessoal a ela. No final das contas, decidi analisar as pessoas passando até ter uma noção das coisas. Eris e eu nos sentamos em uma rua e nos engajamos em observar a multidão que passava. Depois de um tempo, percebi que as roupas azuis pareciam um tanto populares no momento. Além disso, algumas pessoas usavam capas ou jaquetas, mas muitas outras nem se importavam com essas coisas. O clima local era bom o suficiente para que a maioria dos agasalhos fosse mais leve.
Parece que azul está na moda, não é? Azul não combina com você, Rubens. Uau, mas que direta. Felizmente, eu não me importava muito com as tendências do momento. Então o que combina comigo? Você ainda tem aquele negócio que o Guise te deu, não tem? Aquilo combina. Ela estava falando daquele colete de pele, não é? Mas aquilo ficava meio grande em mim. E era longo o suficiente para ficar parecendo com um casaco. Mas, ainda assim, não era nada desconfortável, então às vezes eu ainda usava. Principalmente nos dias mais frios. Aquilo não é ruim, mas acho que é um pouco grande para mim. Imagino que sim. Então por que simplesmente não corta para ficar do tamanho certo? Mas aí seria um desperdício. Ainda sou um garoto em fase de crescimento, lembra? Conversando casualmente, nós dois escolhemos algumas coisas para comprar. Não levamos muito tempo, então atribuí isso à nossa falta de interesse. Então, foi uma surpresa quando, no final, Eris escolheu um vestido preto bastante moderno com pequenas rosas brancas bordadas. Você realmente quer este, Eris? O quê? Algum problema com isso? Não, não. Aposto que ficaria ótimo em você. Sabe, não precisa ficar me bajulando. Depois de pagar pelas compras, voltamos para a pousada. E, finalmente, chegou o grande dia. À tarde, avisei Roger de Eris que jantaria com meu pai naquela noite. Fico feliz em ouvir isso, disse Roger como uma expressão ligeiramente aliviada no rosto. Eu consegui até mesmo ver a felicidade em seus olhos. Ao que parece, ele queria muito que eu deixasse esta cidade, estando em boas relações com meu pai. Mas não era como se existisse algum motivo para se preocupar, é claro. Eu iria aproveitar esta oportunidade ao máximo para reforçar nossos laços familiares. Eu também vou. Anunciou Eris. Virando-me, eu a encontrei olhando para mim em sua pose usual de braços na cintura. O quê? Algum problema com isso? Se não fosse pelo outro dia, eu teria cedido imediatamente, mas Eris com certeza ainda sentia alguma hostilidade em relação ao meu pai. Isso, na verdade, não passava de eufemismo. Parecia que ela odiava até na alma. Eu, de certa forma, entendia como a garota se sentia, mas já tinha decidido ser legal com Paul. Se esse fosse o único problema, poderia levá-la comigo e fazer algumas tentativas para que os dois ficassem em melhores termos. Mas esse jantar seria nossa primeira refeição como família em muitos anos, sabe? E eu ainda não tinha corrigido as coisas com Norm. Além disso, falei que iria ao jantar sozinho. Eris, você se importaria de ficar aqui em vez de ir junto? Considerando todas as coisas, eu queria que ela mostrasse um pouco de autocontenção. Carregar uma bomba no meio de um incêndio florestal violento não me parecia a melhor das ideias. Uma apresentação formal para minha família poderia esperar até que ficássemos um pouco mais íntimos do que já éramos. Sim, eu me importaria. Também vou, entendeu? Como fui tolo. A palavra autocontenção não fazia parte do vocabulário de Eris. Ruigerd, você poderia dizer algo? Quando me voltei para o super em busca de ajuda, encontrei-o com a mão no queixo, pensando. Seu olhar intenso mudou do meu rosto para o de Eris, e depois de volta para o meu. Você fez as pazes com seu pai, não fez? Então não deve ter problema. Leve ela junto. Uau! Fui esfaqueado pelas costas. Este era o mesmo cara que socou Eris para impedi-la de atrapalhar da última vez. Ah, bem. Dessa vez acho que teria que seguir a opinião da maioria. Bem, se você diz, Ruigerd, E o que você esperava? Só uma coisa, Eris. Eu quero ficar em boas relações com meu pai, então por favor, seja educada com ele, tá bom? Certo. A julgar por seu tom de voz, a garota não tinha a intenção de realmente manter essa promessa. Não foi lá muito reconfortante. Depois, subi as escadas para colocar minhas roupas novas e fui para o restaurante como um novo eu, também conhecido como Novo Deus. Eris foi junto, usando aquele vestido preto que compramos no outro dia. Fiz o possível para evitar os becos escuros.
Havia muitos sequestradores à espreita naqueles lugares, e às vezes eles podiam ficar um pouco violentos. Não havia qualquer razão para arriscar a boa condição de nossas roupas novas. As avenidas principais também tinham seus perigos, é claro. Como era a hora do jantar, algumas pessoas estavam comprando algo parecido com yakitori nas barracas ao ar livre. Se eu trombasse com alguma daquelas pessoas, o resultado com certeza seria trágico. E se um deles desse um encontrão com Eris, seu socobórias provavelmente deixaria nós dois encharcados de sangue.